Estivemos a falar de arrays nos vídeos anteriores e falámos bastante. Também já falámos sobre objetos e já temos uma noção do que é que são. Objetos e arrays. Os objetos permitem guardar coleções de dados baseadas numa key, uma chave. A chave e o valor, ou neste caso os valores, aqui faltou um E, são chamadas propriedades. Temos uma chave, temos as propriedades. E temos o valor, neste caso. Ora, nos arrays nós podemos guardar coleções ordenadas de dados. Vamos inserindo numa pilha, que existe este termo técnico também, e essa pilha vai contendo valores de uma forma sequencial. Ora, neste vídeo nós vamos ver um outro tipo de coleção, chamada map. E o map é uma coleção de itens de dados com chaves. Isto parece muito estranho, mas na prática vocês vão perceber o que é. É um pouco como os objetos, mas com chaves de qualquer tipo. Bom, reparem aqui no seguinte, nós temos aqui, eu tenho um console clear para limpar a consola, depois temos aqui let valores igual a new map. Nós ainda não falámos cá sobre classes, mas basicamente o que isto significa na prática é a instanciação de um objeto. O que é que isto significa? No JavaScript existe uma classe chamada map, faz parte da linguagem, faz parte do core da linguagem, e quando nós fazemos aqui, usamos a expressão new, estamos a criar nesta variável uma instância, isto é, um objeto, criado a partir desta classe, com todas as implementações que ela tem. E neste caso, esta classe contém um conjunto de implementações muito interessantes, que são um conjunto de métodos e propriedades. E reparem o seguinte, se eu agora definir aqui valores.set, isto é um método desta classe, que sendo passado aqui para o objeto, passa a fazer parte do objeto, eu posso definir valores.set, defino aqui o nome da chave e depois o valor. A mesma coisa aqui, idade e 48. Então eu estou a introduzir ou a acrescentar dados dentro do meu map. O map aqui começa por ser vazio, não tem valores nenhuns, e depois começa a ir crescendo. Mas reparem que aqui nesta terceira linha, eu em vez de utilizar uma string para definir a chave, eu utilizei o algarismo 1. E poderia utilizar um booleano e até estruturas mais complexas. Então uma das características do map é a possibilidade de nós criarmos, de facto, uma coleção de chaves e valores, mas que não têm obrigatoriamente todos de ser strings ou ser numéricos. Eles podem ser uma mistura. Ora, se eu fizer aqui o table valores, nós vamos ter aqui um output. Vamos aqui verificar. Neste caso, vamos executar aqui o A. E vamos ter aqui este output, ok? Temos aqui então o índice que está implícito dentro desta coleção, porque ela tem um índice, que é este que aqui está. E reparem que está entre parênteses porque é implícito, não está visível, não fomos nós que o definimos. Mas depois temos aqui as chaves e os valores, e elas correspondem obviamente àquilo que nós aqui temos. Bom, reparem o seguinte, o método set permite adicionar uma chave e o respectivo valor. Se quisermos ir buscar um determinado valor, usamos o método get, e faz todo o sentido. Neste caso, se eu usar aqui o console log valores get o 1, o que ele vai buscar não é o primeiro elemento aqui da coleção, podemos olhar para aqui, não é este elemento pela chave, mas sim pela key, ok? Então daí que eu tenho aqui o valor 111, que é aquele que equivale a esta chave que aqui está. A 1, ok? É importante terem atenção a isso. Se eu for buscar o valores get idade, obviamente o que é que vai acontecer? Eu vou ter aqui o 48, que é o valor que eu aqui tenho, e cuja chave é idade, certo? Bom, se quisermos perguntar à coleção, neste caso ao map, se ele tem uma determinada chave, nós podemos fazê-lo de uma forma muito simples. Valores.has. O has é tem. Então é como se estivéssemos a fazer uma pergunta. Valores tem uma chave chamada apelido? Se tem, ele executa este código. Caso não tenha, ele diz que não tem o apelido. Ora, se nós olharmos aqui para a coleção, nós de facto não temos aqui nenhuma chave chamada apelido, só temos nome, idade, 1, 2 e 3. Então, neste caso, o que nós vamos ter aqui é o seguinte. Ele diz tem o apelido. Bom, vamos verificar se tem ou se não tem o apelido. Porquê? Porque, entretanto, eu fui perguntar aqui, valor has apelido e não tem apelido. Onde é que está o erro do meu código? Eu estou a perguntar se ele tem. E se ele tem, ele escreve não tem. Ora, não faz sentido. Então, se eu quiser, eu posso jogar pela negação. Isto é, posso colocar aqui um símbolo da negação e se eu agora executar o código, o que nós vamos verificar é que não tem o apelido. Portanto, cuidado com estas lógicas que vocês podem usar, ok? Se quisermos remover o elemento da coleção, usamos o método delete. Então, é muito simples de perceber mesmo. Nós colocamos valores de elite 2 e, mais uma vez, é importante referir que o 2 não é eliminar o segundo elemento da coleção, é eliminar o elemento cuja chave tenha o 2. E depois, quando eu faço um table valores, o
que vai aparecer aqui é que, de facto, o 2 foi removido daqui. Reparem que já só há o 1 e o 3. Se quisermos limpar toda a coleção, usamos o método clear. Neste caso, eu vou aqui descomentar. Eu tenho aqui os valores .clear. A coleção vai permanecer ativa na memória, mas vai ficar sem qualquer tipo de elemento. Então, se eu agora executar aqui, o que vai acontecer é que vamos ter aqui um map de 0. Se eu colocar aqui um table, vocês vão verificar que eu tenho aqui uma coleção que de facto existe, não é dada como indefinida, mas que não tem valor nenhum lá no seu interior. E se quisermos saber quantos elementos tem o map, podemos usar uma propriedade, atenção, não é um método, e a diferença é que a propriedade tem apenas a expressão e não tem o abrir e fechar parênteses, porque abrir e fechar os parênteses já significa que estamos a usar um método. Neste caso, valores.size. Ora, como eu aqui esvaziei a minha coleção, o que é que aconteceu? O size passou a 0. Se eu agora comentar aqui e for verificar quantos valores é que tem a minha coleção, reparem que nesta tabela ele apresenta-me aqui 4 e rapidamente eu consigo perceber que a minha coleção tem 4 valores. Vamos saltar aqui para o B muito rapidamente e verificar que existem 3 formas de fazer uma iteração no map. Uma iteração é fazer um ciclo. Nós temos aqui a mesma coleção, tudo muito tranquilo, então podemos fazer uma iteração pelas keys, pelas chaves, em que nós colocamos um for, um ciclo for normal, em que dizemos que a key, ou podem lhe dar outro nome qualquer, dos valores .keys. O .keys vai buscar todas as chaves que o map valores tem. Então, ele faz um ciclo e vai apresentando aqui. Okay? Podemos usar um map.values. Neste caso, em vez de apresentarmos as keys, vamos apresentar os valores. E temos ainda o map.entries. O entries, neste caso, aqui vamos colocar um S que faltou. O entries significa as entradas. As entradas, enquanto aqui é uma, o value é outra, as entradas é o conjunto dos dois. Okay? Então, se eu agora executar aqui o B, nós vamos ter a oportunidade de verificar que temos aqui, então, várias apresentações. Okay? Eu vou fazer aqui um clear. Penso que aqui em cima não tinha o console. Ok, tenho o console clear, mas temos aqui imensas apresentações. Então, vamos ver aqui o B. Reparem, então, o seguinte. Eu aqui, se puxar tudo acima, já vamos ter muitas coisas. O que acontece aqui é o seguinte. Nós temos o map entries e depois existe aqui um método, mas nós temos aqui a parte das entradas, ok? A parte dos valores está aqui em cima, ok? Que é esta daqui dos values, e a parte das chaves está aqui em cima, ok? Portanto, é muito simples, penso eu, de perceber o que é que aconteceu ali. O último exercício que aqui está, que é este que aqui está, é isto que aqui está. Existe ainda um outro método que não é exclusivo do mat, é o método for each, ok? O for each é uma iteração em todos os objetos que sejam iteráveis, ele pode ser utilizado. E neste caso nós temos os valores, que é o nome do nosso map, .for each, ele tem este método, e aqui nós usamos uma arrow function neste caso, em que colocamos o valor e a chave. Bom, aqui o que é que vai acontecer? A chave é aqui e o valor é valor, ok? Então, reparem, a chave é nome, idade, 1, 2 e 3. E o valor estão aqui apresentados à frente, é o resultado desta interpolação da string. Okay? Finalmente, vamos aqui passar ao C, para não gastar muito mais tempo. E vamos ver aqui, quando criamos um map, podemos passar um conjunto de chaves e valores no construtor do map. Ora, o que é o construtor do map? Mais uma vez, volto a referir, peço desculpa, que nós ainda não falámos aqui sobre classes, instanciação de objetos, etc. Ou a criação de objetos a partir de classes. E o construtor é um método especial dentro das classes. Neste caso, reparem que eu aqui não fiz new map, abrir e fechar parênteses, eu fiz new map, abri, coloquei um conjunto de valores lá dentro, ok? Neste caso tem que ser com pequenos arrays com chave e valor, chave, valor, chave, valor, chave, valor, mas ele próprio é uma coleção de valores, ok? Então, quando eu faço aqui um console table, vamos colocar aqui o C, vocês vão reparar que eu tenho aqui, bom, aqui eu tenho vários exemplos, mas temos aqui a construção do nosso mapa da mesma forma. Isto é, nós podemos passar os valores todos para aqui, em vez de estarmos a usar o valores 1.7, valores 2.7, valor 3.7 e por aí fora, ok? Se tivermos um objeto e quisermos passar para um map, nós podemos fazer da seguinte forma. Imaginem que nós temos aqui este objeto que tem 3 propriedades. Aqui tem a chave nome, apelido e idade e os respectivos valores à frente. Então ele tem 3 propriedades. Se eu quiser criar aqui um map chamado valores2
e eu posso fazê-lo da seguinte forma, igual a um novo mapa, e depois usar um método específico do object, .entries. Entries porque tem quer a key, quer o valor, e depois passo o objeto. E automaticamente este método vai fazer o quê? Vai transformar tudo isto para um map. Então se eu fizer aqui a apresentação de, por exemplo, valores2.getApelido, ele faz primeiro a transformação aqui nesta linha do objeto para valores2, para um map, e depois dentro desta console log ele vai buscar ali o getApelido. E portanto foi buscar ali o Ribeiro. Portanto são coleções muito interessantes que vocês podem usar, podem e devem usar. Porquê? Porque elas permitem-vos dar funcionalidades que habitualmente um array ou um objeto não tem.